Olá, amado irmão e amigo que tem acompanhado o canal da Igreja no Gama, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Estamos de volta após concluirmos a série de vídeos acerca do livro Sentido da Vida. Nós iniciaremos uma nova série agora com o livro Os Fundamentos da Fé Cristã. Vou começar primeiramente falando algo muito interessante. Nós sabemos que fundamento em uma obra é essencial. Tudo que é fundamento é aquilo que não pode faltar em uma obra, para que se tenha uma edificação segura e confiável. Deus pensou nisso e deixou na Bíblia vários itens que são essenciais na vida cristã, para que tenhamos uma vida cristã sólida, constante e confiável. E hoje nós daremos seguimento ao capítulo 2. Nessa lição, nós vamos continuar falando sobre Deus. Na primeira foi dito que Deus é eterno. Isso nós sabemos, Deus é eterno e é único. E Deus criou o homem de uma forma tão especial, tão peculiar, que também colocou no coração do homem essa eternidade. Nós já vimos que em Zacarias 12:1, Deus criou o homem de forma muito especial, Ele fala que criou o mesmo Deus que criou os céus, a terra, criou dentro de nós, seres humanos, o Espírito, o que justifica a nossa necessidade de adorar, o que nos diferencia de todos os demais seres criados. E em Eclesiastes 3:11, vou ler aqui para a gente ficar bem claro. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, todos nós, seres humanos, estamos nesse processo de descobrir tudo a respeito de Deus. Por isso Deus colocou em nós a eternidade, porque Deus é eterno e Ele quer se relacionar conosco eternamente. E hoje, na lição do capítulo 2 deste livro, nós veremos alguns atributos divinos. Aí eu pergunto, o que seriam os atributos? Atributos nada mais é do que qualidades ou características de alguém. Nós vamos começar falando de Deus. Os atributos divinos, claro que serão os atributos de Deus. O próprio Deus se define. Ele diz que Ele é o Eu Sou. E esse Eu Sou tem muito significado. O verbo ser, em todas as línguas, ele é um verbo muito interessante. Por quê? Porque após você usar o verbo ser, ele pode dar característica e qualidade para o sujeito. Então, Deus ser, ele pode ser tudo que nós quisermos, porque qualquer palavra que nós colocarmos como qualidade vai atribuir a esse Deus. Por isso seria impossível, em um momento, definir tudo que Deus é. Mas iremos falar em alguns atributos. E o primeiro que nós vamos tratar é quando Deus aparece para Abraão e ele diz que ele é o escudo. Tem um versículo que fala isso e nós vamos ler rapidamente aqui em Gênesis 15:1. Deus se apresenta a Abraão: eu sou o teu escudo. Deus queria mostrar que era a proteção de Abraão. E em outro momento, quando Moisés tinha que libertar o povo do Egito, Deus falou que ele dissesse ao povo e a Faraó que quem o enviou foi o Eu Sou. Então, mostrando que Deus é o que a gente quiser que ele seja, ou seja, ele pode ser todas as nossas necessidades. E agora, nós vamos falar de um dos atributos maravilhosos de Deus. Quando Deus apareceu a Abraão e prometeu que dele faria uma grande nação, Deus foi processando a fé de Abraão ao longo das suas aparições. Mas em Gênesis 17:1, Deus aparece para Abraão e fala para ele que ele é o Deus Todo-Poderoso, que em hebraico quer dizer El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso ou Todo-Suficiente, mostrando que tudo que nós necessitamos, Deus é, Deus pode. Por que ele apareceu para Abraão dessa maneira? Nós sabemos que Abraão tinha essa promessa de Deus, mas ao longo do caminho ele teve algumas dificuldades de crer até o fim de que Deus proveria a sua própria promessa. E nesse período,
a sua esposa Sara, fez com que Abraão tivesse o filho com Agar, sua serva, que foi Ismael. Isso teve uma repercussão muito grave na vida de Abraão. Essa tentativa de, pelo esforço próprio, pela própria suficiência natural, ajudar Deus, fez com que Abraão perdesse a presença de Deus por 13 anos. Imagine, é muito difícil ficar longe de alguém que a gente gosta por alguns instantes. Imagine 13 anos. Foi o que aconteceu com Abraão por causa dessa tentativa de ajudar a Deus. E Deus apareceu para ele falando que ele era o Deus Todo-Poderoso, o Todo-Suficiente, para mostrar que Abraão não precisava fazer nada, que Deus proveria todas as coisas. Ele tinha prometido um filho, uma grande nação, e ele se encarregaria de fazer. Hoje, amado irmão, amigo que nos acompanha, eu não sei qual é a sua necessidade, do que você tem necessidade hoje, qual é a promessa que Deus fez a você, mas lembre-se, quem prometeu foi o Eu Sou, foi o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Nós só precisamos confiar que Ele é a provisão de tudo que nós necessitamos. Isso deve ser uma lição que, assim como Abraão aprendeu, nós também aprendamos. E que não precisemos ficar muito tempo longe da presença do Senhor, porque tentamos fazer as coisas com a nossa própria suficiência. E outro dos atributos que eu acho também fantástico que essa lição apresenta é que Deus também é a nossa salvação. Deus, ele não desistiu do homem. Todos nós sabemos da história do Éden. O homem desobedeceu, pecou, se afastou de Deus. E com o pecado entrando no homem, uma grande tragédia aconteceu. A separação de Deus e o homem. Agora, todos podem pensar, será que Deus realmente desistiu do homem? Não, nós sabemos que não, porque Deus, Ele não desiste de nós. Ele providenciou um plano eterno de salvação para o homem. E dentro desse plano eterno, incluía a salvação. O que Ele fez? Ele enviou o seu Filho. Ele se encarnou na pessoa de Jesus, que também fala várias vezes que é e mostra seus atributos. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a ressurreição, ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é a porta, ele é a escada, ele é o bom pastor. Nós vemos ao longo da Bíblia vários atributos de Deus na pessoa de Jesus no Novo Testamento, mostrando que Deus providenciou para o homem tudo o que ele precisa para ser resgatado. E Deus mostra isso também porque Deus nos ama. E o próprio Jesus fala isso, né? Que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, quantas vezes o Senhor se preocupa com o homem e com a eternidade. Ele veio, Ele que é eterno, veio para dar eternidade para o homem e colocou isso no nosso espírito, como nós lemos lá em Eclesiastes 3:11. E agora nós podemos ver que Deus, que é amor, Ele também, sabendo que o homem pecou, se afastou dele, e hoje o pecado faz separação entre Deus e o homem, Ele providenciou essa salvação. E hoje a salvação é um dom gratuito de Deus, não depende de nós, basta nos crer e nós recebemos tudo que Deus realizou na pessoa de Jesus Cristo para nos salvar. Mas nós somos seres humanos e precisamos muito de sermos iluminados. Por isso, Deus também, um dos seus atributos é ser luz. E a luz vem para dissipar toda treva. Antes, quando nós estávamos distantes de Deus, antes de conhecermos esse plano de salvação, todos nós vivíamos como diz Paulo lá em Efésios. Ele diz que, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, mesmo estando mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, né? Esse versículo está em Efésios 2, 4 e 5, se você quiser conferir depois. Então, o Senhor, Ele nos tirou de uma condição de trevas e nos colocou na luz. Para quê? Para que nós pudéssemos hoje viver na presença dEle. Porque Deus, Ele não desiste de nós e nos amou. Porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. E é um amor incondicional. É um amor que não se perde porque nós pecamos. Porque até mesmo 1 João 1,9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça.
O que nós precisamos é crer, confessar e estar sempre nessa luz. Por quê? Porque Deus também é santo. E como um Deus santo, Ele não pode ter mistura. Ele precisa de nós também santos para nos relacionarmos com Ele. E santo aqui, eu não falo no termo de comportamento. A Bíblia fala que santidade é separação. Deus é santo porque Deus é único, é separado. Quando Deus escolheu o povo de Israel, Ele o fez distinto de todos os povos. Por isso que eles são santos, é o povo santo, a nação santa. E hoje no Novo Testamento, todos aqueles que creem em Jesus também se tornam santos. E quando nós nos juntamos como corpo de Cristo, como a igreja, nós somos a propriedade exclusiva de Deus, a nação santa. Um povo também que é separado para Deus, para cumprir a sua vontade, para fazer aquilo que está no coração de Deus. Então, quanto mais nós recebermos luz, quanto mais nós formos confessando os nossos pecados, mais santos nós seremos. Aí sim, há algumas coisas que nós fazíamos, lugares, coisas que nós pensávamos e agíamos sem a presença de Deus, por meio da luz, nós vamos vendo que não condiz com a natureza santa de Deus. Por isso, nós vamos deixando certos comportamentos e hábitos. Mas, primeiramente, a santidade é se separar, é nos colocarmos numa posição diante de Deus de recebê-lo. Isso é o que nos torna santo. E depois os hábitos de santidade vão sendo adquiridos à medida que a luz vai chegando. E o que eu mais desfruto é que o Senhor, Ele faz tudo isso porque Ele nos ama e não desistiu de ter o homem ao seu lado. E várias vezes Ele se apresenta para nós como tudo que nós precisamos. Amado irmão, amado amigo que tem nos acompanhado, eu realmente não sei qual é a sua necessidade, mas uma eu tenho certeza. A nossa primeira e única necessidade é conhecer esse eu sou, porque todos nós fomos criados com essa necessidade. Agora, uma vez que nós o conheçamos, todas as outras nossas carências e necessidades, Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que nos supre as nossas verdadeiras necessidades. Por isso, se você tem dificuldade de se aproximar a Deus porque acha que não é digno, porque é pecador, o Senhor já providenciou uma salvação, porque Ele é salvação. E Ele fez isso porque Ele nos ama. E toda vez que você se sentir indigno, confesse, e a luz do Senhor vem, ilumina, e por meio do arrependimento nós vamos sendo santificados, vamos sendo transformados ao ponto de podermos ficar próximo daquele que nos ama. Não façamos como Abraão no início, que teve a perda da presença do Senhor porque tentou agir por si mesmo. Nós não precisamos fazer nada. Tudo foi feito quando o Senhor morreu na cruz em nosso lugar, dispensou sua vida e hoje está disponível a todo aquele que crê. Eu, você e a todos os outros que vierem a crer. Então, desfrute desses atributos divinos e até a próxima.